Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Ávila e esse é o nosso canal. Quer estudar? Venha para cá. O meu objetivo aqui é ajudar você a conquistar a tão desejada aprovação no concurso dos seus sonhos. E hoje eu vou contar para você 5 erros que eu cometi durante a minha preparação para concursos públicos. E eu quero saber se você já cometeu algum desses erros também. Então fica comigo. Minha história com os concursos públicos começou em 2006, quando foi publicado o edital do Ministério da Agricultura. Esse concurso ele tinha vaga para o cargo de fiscal agropecuário. E nessa época, a empresa onde eu trabalhava estava passando por uma série de reestruturações. Então, vários funcionários acabaram perdendo o emprego e a gente não sabia o que ia acontecer. Então, foi nesse clima de instabilidade que eu acabei vendo essa oportunidade como uma tábua de salvação. E aqui eu cometi 2 grandes erros. O primeiro deles é aquilo que eu falo sempre com vocês, que foi estudar só depois da publicação do edital. Antes disso, eu não estava nem um pouco antenada ao mundo dos concursos públicos. Eu nem pesquisava nada, eu não estava estudando, eu não ficava olhando editais. Então eu não sabia nada mesmo sobre concursos públicos, eu era totalmente novata. Mas eu estava com muito medo da minha situação nessa empresa. E aí apareceu essa oportunidade e eu resolvi então tentar. O edital desse concurso, ele foi publicado em dezembro e as provas elas aconteceram em fevereiro. Então, como eu já disse aqui, muitas vezes, na maior parte das vezes, o tempo entre a publicação do edital e a realização das provas, ele é curto. E é por isso que estudar só depois de publicado o edital é pedir para ser reprovado, né? Esse prazo curto, igual nesse concurso que foi de 2 meses, que é o prazo médio, ele é insuficiente para uma pessoa começando do zero, como foi o meu caso, conseguir atingir um nível de preparação que seja suficiente para garantir a sua aprovação. E é por isso, então, que a gente precisa começar a estudar muito antes de ter a publicação do edital. Isso para conseguir uma colocação, né? O resultado, é claro, né, é que eu não consegui nenhum mínimo para figurar na lista dos aprovados. Eu fui eliminada mesmo. E aí, eu cometi, então, um outro erro que eu considero, na verdade, apenas uma extensão desse primeiro erro, que eu parei de estudar. Ou seja, passou aquela prova, eu vi que não tinha passado, que não tinha conseguido a minha aprovação e eu parei de estudar. Eu voltei para a minha vida normal, eu esqueci dos concursos públicos. E isso é o que acontece com a maioria das pessoas, né? É publicado o edital, dá aquele gás, estuda, não passa, para de estudar. O segundo erro que eu cometi nesse concurso, e aí em vários outros que eu fiz depois, foi não investir em um material de qualidade, um material que fosse específico para concursos públicos, tá? Eu tinha alguns livros da minha época de faculdade, meu material de aulas, né, durante a minha graduação, e foi isso que eu usei para estudar conhecimento específico. Português, eu peguei uma gramática, né, comprei uma gramática qualquer, e o resto das disciplinas eu fui buscando no Google mesmo, na internet, fui pesquisando lá os temas que iam cair, os assuntos que iam cair, e fui montando a minha bibliografia. Eu já disse, no vídeo que eu tratei sobre a escolha, né, dos materiais para concurso, que você precisa testar vários materiais diferentes até que você consiga encontrar aquele que seja o melhor para você. E que escolher um material em função do preço é uma grande cilada. E isso, gente, isso é a pura verdade.
Não dá para tirar leite de pedra. Então não adianta você estudar 10 horas por dia se o seu material, se a sua bibliografia, se o material que você está utilizando não tem qualidade. Não é um material específico para concursos públicos, é um material desatualizado, é um material resumido. Você pode sim utilizar materiais gratuitos, como aqueles que são disponibilizados por cursinhos, por professores na internet, mas você precisa garimpar. Tem muita coisa boa na internet, muita coisa de qualidade, mas também tem muita porcaria, né? E aí você precisa separar o joio do trigo. Lembre-se sempre que você está investindo o seu recurso mais precioso nesse projeto, que é o seu tempo. Não compensa colocar tudo a perder estudando por um material de qualidade duvidosa. Então aquelas apostilas de banca de jornal, de correios, de alguns sites da internet, por favor, se afastem desse tipo de material. Depois desse concurso, né, diante de todo o meu insucesso, lembra que eu falei para vocês que eu não fui nem aprovada, eu continuei a minha vida normalmente, sem pensar em concursos públicos, até que em 2008 foi publicado um edital para vários cargos, né, na Universidade Federal de Juiz de Fora, que é a minha cidade natal. Entre esses cargos, tinha 2 vagas para farmacêutico. E lá então fui eu, de novo, cometer aquele primeiro erro, né? Começar a estudar só depois de publicado o edital. Então eu fiz isso de novo nesse concurso. E de novo também eu cometi o segundo erro, que foi usar os meus materiais da graduação e mais algumas outras coisas que eu peguei na internet. Ou seja, né, eu cometi novamente aqueles mesmos 2 erros que eu cometi no primeiro concurso, até porque eu não tinha consciência de que estes eram os meus erros. E o resultado aqui foi outra reprovação. Então, eu segui de novo a minha vida, já começando a achar que concurso público era tudo maracutaia, né? Afinal de contas, eu tinha estudado, né, por 2 meses, eu tinha estudado muitas horas, ali cerca de 2 a 3 horas por dia, né? Eu não estava acostumada a estudar todos os dias, eu achava então um absurdo que eu não tivesse passado. Eu comecei a achar que concurso público era mesmo um jogo de cartas marcadas. Esqueci novamente os concursos públicos até que em outubro de 2009 foi publicado o edital do Inmetro para o cargo de pesquisador tecnologista em metrologia e qualidade, com provas em janeiro. Opa, eu pensei, agora vai! Edital em outubro, prova em janeiro, mais de 3 meses para estudar. Convenci então um amigo meu, que trabalhava comigo, também era farmacêutico, a reentrar nessa furada comigo. E a gente começou a estudar. Mais uma vez, onde vocês acham que eu consegui o material de estudo? No Google, né? É claro. Também é claro que vocês já conseguem imaginar qual foi o resultado, né, dessa minha experiência no concurso do Inmetro, não é mesmo? Pois é, eu fui novamente reprovada. Só que essa terceira reprovação teve um gosto diferente para mim, teve um gosto mais amargo, porque eu já estava extremamente insatisfeita na empresa onde eu trabalhava e eu não conseguia mais simplesmente me desconectar dos concursos públicos como tinha acontecido das outras vezes. Eu não conseguia mais voltar para aquela minha vidinha de sempre. Foi então que logo depois dessa prova do Inmetro, a prova aconteceu em janeiro, quando foi em fevereiro eu perdi a minha mãe. O meu pai, ele tinha falecido em 2008 e a minha mãe faleceu em fevereiro de 2010. Então, perder as 2 pessoas mais importantes da minha vida, sem que eu pudesse ajudá-los, né, de alguma forma, como eu gostaria, isso porque a minha condição financeira, né, como farmacêutica, ela não me permitia
né, ajudar tanto assim a minha família. E isso para mim foi a gota d'água. Eu não conseguia mais parar de sonhar com um cargo público. Então, diferente daquilo que tinha acontecido das outras vezes, né, dessa vez eu estava muito insatisfeita. E aí, a princípio, a ideia era me manter na área de farmácia e bioquímica, mas estudando e aí conseguir um cargo público dentro da minha área. Para isso, eu comecei a estudar, então, mirando o concurso da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O último concurso tinha acontecido em 2004 e estava todo mundo falando, um burburinho muito grande, que um novo edital seria publicado em breve. Eu decidi, então, continuar estudando depois que passou essa prova do Inmetro, porque eu já tinha entendido, aí aqui eu aprendi finalmente, eu tinha entendido que estudar depois da publicação do edital não ia dar certo. Mas foi aqui que eu cometi o meu terceiro erro. Eu não tinha um planejamento. Eu estudava a hora que dava, tá? Eu não tinha metas, eu não tinha um quadro de horários, eu não estudava todos os dias, eu não tinha nada definido. Então, às vezes, eu estudava, 8 horas no final de semana. E aí depois eu ficava uma semana sem pegar em nada. E aí eu não tinha nada distribuído também, a minha carga horária, por disciplinas. Então tinha dias que eu estudava, hoje eu tô com vontade de estudar português. Eu ia lá e estudava, 2 horas de português. Hoje eu vou estudar farmacologia. Eu ia lá e estudava farmacologia. Então eu não tinha nenhuma distribuição, eu não sabia quais as matérias que eu tinha mais afinidade. Aquelas que eram mais chatinhas, que eu não gostava muito da época de faculdade, elas iam ficando em segundo plano, né? Já que eu não tinha nenhuma programação do que eu ia estudar. Acontece que esse edital da Anvisa, ele nunca saiu, ou melhor, ele até saiu, só que ele saiu, se eu não me engano, em 2013, tá? Eu sei que eu já era fiscal nessa época, e aí eu nem estava pensando mais em farmacêutica, tá? Em ser farmacêutica. Mas ele demorou muito, lembrem que eu tô falando disso de 2010, e o edital foi publicado lá em 2013. Mas ainda em 2010, quando eu já tinha me decidido que eu ia realmente estudar para concurso, eu conheci o livro do William Douglas, Como Passar em Provas e Concursos. E aí, foi como se virasse uma chave para mim. Tá? Eu comecei a entender por que eu tinha me saído tão mal nos concursos anteriores. Eu vi que eu estava fazendo tudo errado. E eu fiquei então tão empolgada, por quê? Porque eu consegui entender por que eu tinha sido reprovada das outras vezes. Que eu decidi levar mesmo a sério a história que o William Douglas conta lá no seu livro, né? Sobre a importância de se afiar o machado. E aí o que eu fiz? Eu comecei a devorar vários livros sobre técnicas de estudo, sobre concursos públicos. Eu assistia vídeos na internet, palestras, tudo que aparecia sobre técnica de estudo, sobre organização, planejamento, produtividade, tudo que caía na minha mão, eu estudava. Mas eu ainda continuava com aquela ideia de prestar concurso público na minha área de formação, que era farmácia e bioquímica. Nem passava pela minha cabeça aqui uma outra possibilidade. Então eu estudava, né, mas aquelas matérias que seriam objeto de cobrança em um concurso da minha área. E foi aí, em meio a isso tudo, né, que em janeiro de 2011 foi publicado o edital do TRF da primeira região. E tinha vaga para técnico judiciário, área administrativa. E era um concurso, então, para cadastro reserva, que só exigia o nível médio, totalmente fora da minha área, era um concurso da área jurídica, mas que tinha a possibilidade de fazer as provas e de escolher a lotação em Juiz de Fora, minha cidade natal. E apesar de ser um concurso para nível médio, o salário desse concurso era maior, era bem maior do que o que eu ganhava como farmacêutica. A essa altura, gente, eu já estava tão desmotivada com a minha profissão que aquilo ali apareceu assim, como, sabe, um milagre na minha vida. Eu falei, vou tentar, vou encarar essa. Só que o edital em janeiro, as provas no final de março, o que eu fiz? Eu resolvi tirar uns dias de férias que eu tinha vencido, resolvi emendar essas férias com o carnaval
E aí consegui, então, dar um gás na minha preparação. Só que esse foi o primeiro concurso que eu fiz totalmente fora da minha área de formação. Foi o primeiro concurso que eu fiz na área jurídica, eu não sabia nem o que era caput quando eu comecei a estudar direito constitucional. Aí eu passei muito aperto. Só que aqui eu comecei a entender, né, que eu precisava estudar com antecedência, eu já estava fazendo algumas coisas na área de direito, eu tinha já um planejamento e aqui eu comprei um bom material que fosse específico para esse concurso. Então foi mais uma coisa também que eu aprendi com todas aquelas minhas reprovações. Aqui eu investi em um material de qualidade, eu montei um quadro de horários, eu passei a resolver questões no horário do meu almoço, tá? Eu almoçava ali rapidinho, em 15 minutos, 20 minutos, e ficava resolvendo muitas questões. O resultado foi a minha primeira aprovação. Eu fiquei em 19º lugar e vocês não imaginam a felicidade da pessoa. Eu não fui convocada, tá? Nesse concurso, eles chamaram até o 18º colocado, mas eu cheguei muito perto. E eu comecei a sentir o gostinho daquele cargo público. E aquilo ali, tipo assim, foi o que faltava para mudar a minha vida. Eu conversei com meu marido e nós decidimos que eu ficaria na empresa trabalhando até o final do ano. A gente ia fazer uma poupança, juntar dinheiro, se organizar. Depois eu ia pedir demissão para me dedicar durante um tempo exclusivamente à preparação para concursos públicos, tá? E aqui eu já tinha desistido completamente da farmácia, tá? Eu já estava apaixonada pelos direitos e aí eu comecei então nas conversas dos fóruns a procurar uma área para focar. E aí procurando, olhando para requisitos, conversando com o pessoal, eu decidi focar na área fiscal. E eu fiz essa minha escolha baseada em 4 fatores. O primeiro deles é que eu preenchia os pré-requisitos, que era nível superior em qualquer área. Então eu tinha nível superior, farmácia, em qualquer área. O segundo quesito é que eu gostava das atribuições do cargo. Eu sempre gostei de fiscalização. Tanto que eu fiz o concurso para fiscal agropecuário do Ministério da Agricultura, eu fiz o concurso do Inmetro, eu pretendia fazer o concurso para a Anvisa, né? Então eu gosto dessa parte de fiscalização. Terceiro quesito, claro, era a questão da remuneração, né? E o quarto, porque os concursos eram frequentes. Então, considerando os fiscos municipais e estaduais também, né, a gente tinha ali muitas publicações de edital. Então, nesse momento, eu continuei, né, os meus estudos para concursos, eu não parei, mas conciliando com a minha rotina de trabalho. E foi aqui que eu cometi o meu 4º grande erro. Eu já tinha entendido, né, que eu precisava buscar materiais de qualidade. Vocês lembram que eu comprei o material para o concurso do TRF, que não dava para ter sucesso estudando, né, qualquer coisa ali que eu encontrava na internet ou estudando pelos meus materiais ali de faculdade. Só que aí o que aconteceu? Eu passei de um extremo para o outro. Eu comecei a comprar todos os materiais que os outros concurseiros nos fóruns onde eu participava indicavam. Então eu ia lá, pegava direito constitucional, qual que era o mais indicado? Ah, é esse, eu ia lá e comprava esse material. Então eu fui comprando toda a bibliografia que era recomendada pelo pessoal do Fórum Concurseiros, que era um grupo que eu participava, que existia na minha época. Eu gastei uma pequena fortuna, tá? Em livros, em PDFs. O que acontece é que a grande maioria desses materiais que eu comprei, eu nem abri, tá? Eu comprei livros de comércio internacional, de legislação aduaneira, que são disciplinas cobradas exclusivamente no concurso para a Receita Federal, e eu nem cheguei a prestar a prova para a Receita Federal. Então eu não cheguei nem a estudar essas matérias, eu nem abri esses livros, tá? Além disso, eu comprei muito livro, eu lembro, de contabilidade, de finanças públicas, e que depois eu não me adaptei à didática do professor, à forma como ele ensinava. Eram livros muito bons, mas para pessoas que já tinham uma base melhor que a minha, né? Não era para alguém que estava começando ali, como era o meu caso, que não tinha noção nenhuma,
que precisava de alguma coisa ali mais arroz com feijão. Só que eu não testava antes. Tá? Alguém falava, esse material é o melhor que tem de finanças públicas. Eu ia lá e comprava, tá? Então eu gastei uma boa parte das minhas economias comprando material de uma forma errada, tá? Indo só por aquilo que as pessoas indicavam. Eu pegava lá o que era mais recomendado e comprava. E aí, depois que eu gastei uma boa parte das minhas economias, é que eu passei a testar todos os materiais antes de comprar. Para vocês terem uma ideia, eu acho que eu passei por uns 4 materiais diferentes de contabilidade e de economia, que foram as matérias que mais me bateram durante a minha preparação para concursos, até conseguir encontrar um material que funcionasse para mim. Então, se você está tendo muita dificuldade com alguma matéria, se você está estudando, fazendo revisões, fazendo anotações, resolvendo questões e mesmo assim você não está conseguindo evoluir, experimenta outro material. Provavelmente é aí que está o problema, tá? Não fique dando murro em ponta de faca, porque às vezes, gente, um material ele pode ser muito bom para alguém, para o seu colega, né, para um outro concurseiro, para sua área, mas para o estágio de conhecimento que a outra pessoa está e não para você, tá? O material, não existe um material geral bom para todo mundo. Existe um material melhor para você. Em setembro de 2011, eu fui demitida do meu emprego. E aí os meus planos, né, de ficar durante um tempo só estudando, eles acabaram sendo então antecipados. Então depois, né, do choque todo, porque eu não estava esperando, né, essa demissão, depois do choque eu me mudei para Juiz de Fora, eu fui morar com meu irmão e eu dei então seguimento à minha preparação para concursos públicos. E isso então foi antecipado, né? Eu estava querendo fazer isso a partir de janeiro, acabei fazendo isso a partir de setembro. E nesse momento eu já era uma concurseira profissional. Eu já frequentava, né, os debates nos fóruns, eu já tinha um quadro de horários, eu já estudava nessa época por ciclo de estudos, eu já usava a técnica Pomodoro, eu já fazia revisões através do sistema de repetições espaçadas, eu elaborava mapas mentais, eu resolvia muitas questões, eu já tinha evoluído muito na minha preparação para concursos públicos, mas aí eu cometi então o meu 5º grande erro. Eu desfoquei, né? Eu já tinha me decidido pela área fiscal, eu já estava estudando. 2012 era um ano de ouro para a área fiscal, vários editais, né, foram sendo publicados. Só em dezembro de 2011 a gente teve a publicação dos editais para os concursos de auditor fiscal na Prefeitura de Belo Horizonte e na Prefeitura de São Paulo, né, com provas em março e abril. Em janeiro, logo em janeiro, a gente já teve a publicação do edital também para o cargo de auditor fiscal da Prefeitura de São José dos Campos. Então, 2012 era um ano que prometia, né, grandes oportunidades. Só que apesar de tudo isso, né, dessa fartura de concursos da área fiscal, eu decidi tirar um mês da minha preparação para a área fiscal para me dedicar ao concurso de técnico do INSS, um concurso que não tinha nada a ver com a área que eu tinha escolhido. E por que eu fiz isso? Porque era um concurso de nível médio, que tinha vaga na minha cidade, e eu achei que em função disso seria muito mais fácil para mim ser aprovada nesse concurso. A única matéria, né, diferente das que eu estava estudando era direito previdenciário. Então eu troquei, né? Durante um mês eu foquei em direito previdenciário. E aí hoje, quando eu olho para trás, eu não consigo entender por que eu cometi tamanha loucura. Só que na época, igual eu falei para vocês, né? Eu acho que eu não confiava tanto assim no meu taco para ser aprovado em um concurso para a área fiscal. E eu achei, então, que um concurso de nível médio eu teria mais chances de ser aprovado, né? E aí, lógico, né, também o fato de poder concorrer a uma vaga para minha cidade, isso tudo pesou muito na minha escolha. Só que foi uma decisão muito equivocada. O resultado, né, desse concurso
é que eu consegui fazer 54 pontos nesse concurso, tá? Eram 60 pontos disponíveis. E mesmo assim, né, mesmo tendo ido muito bem, não foi suficiente para ser aprovado. Só tinha uma vaga para minha cidade, então eles só aprovaram 5 candidatos. O primeiro, né, quem ficou com a vaga, tirou 58 pontos e o último ali classificado, né, o que ficou no corte ali, fez 55. Então, de quebra, né, eu não me senti tão bem preparada para a prova do ISS São Paulo e aí eu acabei desistindo de ir lá fazer. Eu não fiz a prova, embora tenha feito inscrição. Fui para a prova de BH, né, que foi então o meu primeiro concurso da área fiscal, foi a prova para auditora tributária da Prefeitura de Belo Horizonte, e eu acabei ficando em 84º lugar. E eles chamaram nesse concurso até o candidato, né, de número 83. Eu tenho certeza, gente, eu tenho certeza absoluta, que se eu não tivesse perdido aquele um mês estudando direito previdenciário, né, ao invés de ter estudado direito tributário, contabilidade, legislação tributária, auditoria, que eram matérias que seriam cobradas no meu concurso, eu com certeza teria acertado pelo menos mais uma questão na minha prova, né? Teria subido ali algumas classificações na lista de aprovados e teria então garantido a minha vaga no concurso. E é por isso que eu estou sempre falando, né, aqui nos meus vídeos, sobre a importância de você focar em uma área. Só, né, que apesar disso tudo, então, eu fui aprovada no concurso, né, que eu fiz logo depois, a prova foi em abril, que foi o concurso para a Prefeitura de São José dos Campos, para o cargo também de auditora, um cargo que eu exerci por quase 2 anos antes de tomar posse, né, no concurso para o Fisco Estadual de São Paulo. Também foi uma prova que eu quase não fui fazer, né, mas que graças a Deus, né, meu marido conseguiu me convencer e eu fui fazer a prova e fui aprovada. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, né? Eu espero que ajude vocês. O meu objetivo aqui foi mostrar para vocês o que eu fiz de errado, né, durante a minha preparação para concursos públicos. Eu considero que esses foram os 5 maiores erros que eu cometi durante a minha preparação, né? Mostrar para vocês como que eu corrigi esses erros e os resultados que eu obtive com essas mudanças. Se você cometeu algum desses erros ou se você está cometendo esses erros ainda, deixa aqui nos comentários para mim, eu quero saber mais de você. Deixa o seu like, compartilha com os amigos, isso é muito importante para mim. Isso me ajuda muito no crescimento do canal. Mostra para o YouTube que esse vídeo ele é relevante, que merece ser exibido para mais pessoas. No nosso próximo encontro, nós vamos conversar sobre uma outra coisa muito importante para a sua preparação para os concursos públicos. Eu vou falar para você quais são 10 principais crenças limitantes que estão impedindo a sua aprovação em concursos públicos. Então, se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo, se inscreve, já ativa o sininho de notificação para o YouTube te avisar sempre que tiver um conteúdo novo aqui para você. E eu te espero então na próxima terça-feira para mais um passo na sua jornada rumo à aprovação. Até mais e bons estudos!